Bora falar de uma nova apresentação que a CEMIG lançou, 2,2 bilhões em proventos para 2025 e eu acredito que pode estar se formando uma simetria aos acionistas da CEMIG. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá! Falando rapidamente da estrutura acionária da CEMIG, hoje somando o total de ações, tanto ações preferenciais quanto ordinárias, 63,1% das ações encontram-se nas mãos dos acionistas, 3,73% na mão do BNDES, 16,13% na mão do FIA Dinâmica Energia e 17,04% na mão do Estado. E para quem não sabe, o FIA Dinâmica Energia é um fundo pertencente exclusivamente ao Juca Abdala. Tem vídeo dele aqui no canal e só queria mostrar uma curiosidade. Apenas em 2024, o fundo deve ter arrecadado em torno de 637 milhões apenas em dividendos da CEMIG. E hoje a política de proventos da CEMIG gira em torno de 50% do payout e dividendo mínimo de 0,5 por ação, o que na cotação atual daria em torno de 4,8%. Então é realmente uma elétrica muito sólida no pagamento de proventos. Percebam que o dividendo mínimo, mesmo nessa cotação atual, já pagaria quase 5% de dividendos. E perceba o crescimento robusto da CEMIG, principalmente no quesito de EBITDA, que seria a geração operacional da empresa, saindo em 2018 em torno de 3,7 bilhões, para 2024 em torno de 11 bilhões. Então foi um crescimento absurdo da CEMIG, realmente muito bom. E o lucro líquido saiu de 1,7 bilhão para 7 bilhões, porém esqueçam esse lucro líquido de 2024, porque foi inflado por vendas não recorrentes da CEMIG, porque se fosse excluir essas vendas, o lucro líquido da CEMIG cairia em torno de 4,7 bilhões. E só para vocês terem ideia, no primeiro TRI de 2025, o lucro líquido da CEMIG caiu em torno de 10%, saindo de 1,1 bilhão no primeiro TRI de 2024 para 1 bilhão no primeiro TRI de 2025. E se nós fôssemos replicar o restante do ano, esse lucro do primeiro TRI, o lucro da CEMIG para 2025 ficaria em torno de 4 bilhões. Porém, a gente percebe que a geração operacional da CEMIG tem sido um ótimo trabalho. Percebam que no primeiro TRI de 2024, comparado com o primeiro TRI de 2025, houve um alto crescimento, principalmente na parte de distribuição, que hoje significa a maior parte da receita da CEMIG. Também crescimento em geração, um baque na comercialização, mas aparentemente foram itens não recorrentes. Transmissão alta de 13%, o setor de gás praticamente sem mudanças, em torno de menos 2%, e na parte de holding participações, a CEMIG praticamente não tem tanto resultado assim, então não teria por que considerar de forma tão forte, porém perceba um robusto crescimento em diversas áreas da CEMIG. E é impressionante o desempenho da CEMIG. Percebam que desde dezembro de 2009, saindo de uma base 100, a CEMIG 4, ou seja, ações preferenciais, teriam crescido para cerca de 632 e CEMIG 3, que seriam as ações ordinárias, teriam crescido para 923, enquanto o IBOV praticamente não andou tanto, em torno de 175, e o índice de energia elétrica, que seria um dos melhores índices da Bolsa, 318. Então apenas CEMIG 4, ações preferenciais, cresceram mais do que o dobro do índice de energia elétrica e cresceram em torno de 5 vezes a mais do que o Ibovespa, e CEMIG 3 cresceu ainda mais, em torno de 3 vezes o índice de energia elétrica e em torno de 7 vezes o Ibovespa. E aqui um ponto de atenção, que seria os altos investimentos que a CEMIG planeja fazer entre 2025 e 2028, principalmente na parte de distribuição, que é onde vem a maior parte da receita da CEMIG. Então estão previstos investimentos totais de mais de 40 bilhões entre 2024 e 2029, com destaque para Minas Gerais. Então, aparentemente, a CEMIG tem entrado num estado de investimento mais alto, porém, para setores de energia elétrica, isso não me preocupa tanto, porque quanto mais investimento, normalmente é mais receita na empresa e tornando assim mais dividendos para o acionista. E de tempos em tempos, empresas de energia elétrica
tem que se remodelar, tem que crescer, tem que aumentar, então muitas vezes tem que investir um pouco mais, diminuir um pouco os dividendos para que no futuro possa ter um aumento tanto na receita quanto nos lucros. E a gente já percebe isso desde 2023. A alavancagem da CEMIG estava em torno de 0,89 e praticamente já está em 0,41. Então realmente já teve uma alta substancial, visto que a CEMIG está entrando nessa fase de investimentos. E a gente percebe que o custo da dívida da CEMIG de forma nominal é um pouco mais cara, em torno de 13,6%, principalmente porque a dívida da CEMIG é atrelada ao IPCA mais um percentual e também ao CDI. Então, à medida que a Selic permanece em altos patamares, a dívida da CEMIG, o custo continua sangrando a empresa. E percebam que a própria CEMIG já destaca que os investimentos cresceram em 18,6%, comparando o primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024, totalizando 1,2 bilhão, e a maior parte disso, cerca de 979 milhões, foram para a CEMIG Distribuição. E percebam os altos investimentos que a CEMIG tem feito, cresceu em 6 vezes, olhando de 2018 até 2024. E a gente já vê no planejamento de 2025 que a maior parte dos investimentos serão para a distribuição. E eu acho isso um ponto muito importante, porque hoje a maior parte da receita da CEMIG vem justamente da CEMIG Distribuição. Falando do CAPEX da CEMIG Distribuição, os investimentos para 2025 representam 4,7 vezes a depreciação regulatória. O QRR seria a depreciação regulatória. Então a CEMIG tem investido mais do que a depreciação, ou seja, ela não está apenas renovando a frota que ela já tem, os equipamentos que ela já tem, ela está investindo cada vez mais. Além da depreciação, ela tem comprado novos ativos, tem renovado as suas concessões, então isso é um ponto positivo, porque dessa forma aumenta ainda mais a receita da empresa. E percebam o salto que a CEMIG deu olhando entre 2018 para 2024 e já a previsão para 2028, saindo de 404 subestações para 615, um aumento em torno de 50%. Uma leve alta também nas linhas de alta tensão, também uma alta em torno de 10% na rede de distribuição, comparando com 2028, a capacidade de transformação, um aumento em torno de 60%, aumento na rede trifásica, aumento no número de municípios atendidos e medidores inteligentes saíram de 0 unidades para em torno de 1,7 milhão de unidades. Esses medidores são muito interessantes porque eles melhoram a qualidade de energia da CEMIG e reduzem as perdas regulatórias, o que acaba gerando uma eficiência operacional para a CEMIG. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a CEMIG encontra-se com um preço sobre valor patrimonial de 1,06, o lucro líquido que eu projeto para 2025 gira em torno de 4 milhões e o PL projetado de 7,43, com um payout de 55%, hoje eu acredito que a CEMIG deve pagar entre 7,5% de dividendos até 8% para 2025. Então a gente tem que ser um pouco realista, tem que ser pé no chão, porque a empresa é uma empresa excelente, uma empresa ótima, porém hoje o setor por completo de energia elétrica esticou um pouco os preços e é por isso que hoje eu não tenho nenhuma empresa na minha carteira. Porém a gente tem que ficar sempre de olho, porque hora ou outra o mercado dá uma bobeira, desce a cotação para a CEMIG, desce a cotação da CEMIG em 15%, 20% e o dividend yield pode ficar um pouco mais atrativo, subindo para 9%, 10%. Falando um pouco dos proventos, a CEMIG paga em torno de 4 vezes ao ano, além dos dividendos adicionais, paga em março, junho, setembro e dezembro. E eu quero falar de um detalhe que não me agrada na CEMIG, que é justamente a demora para fazer o pagamento. Percebam que a provisão da CEMIG foi feita em março, porém vai ser paga apenas em dezembro e em julho de 2026 ainda. Alguns dividendos provisionados vão ser pagos ainda em 2025, mas mesmo assim é muita demora, 2 meses, 8 meses. Então esse é um ponto que não me agrada tanto na CEMIG, porque você tem que aguardar muito para receber o dividendo e demora muito para você poder fazer a bola girar, em que você pega o dividendo da CEMIG e aplica em outra empresa já para poder coletar os dividendos e aplicar numa nova empresa. Então esse é um ponto que me desagrada.
porém percebam o crescimento nos proventos da CEMIG, olhando o dividend yield médio, aqui coloquei numa base de centavos, numa base de real, então a gente percebe que os dividendos da CEMIG têm crescido de uma forma muito forte, saindo de 60 centavos em 2015 para 2024 em torno de 1,50, então subiu em quase 3 vezes, e percebam que o crescimento do dividend yield da CEMIG nos últimos 10 anos foi em torno de 12,6% ao ano, então é realmente uma empresa excelente. Além dessa demora no pagamento, não há o que reclamar da empresa e com certeza seus acionistas estão muito felizes. Já falei isso diversas vezes, mas eu acredito que o mercado gosta de pagar caro em cotações. Percebam que em 2009 a cotação da CEMIG, ajustada por proventos, estava em torno de 12,98 e o lucro líquido da CEMIG girava em torno de 1 bilhão, e atualmente o lucro líquido da CEMIG são de 7 bilhões e a cotação caiu para 10,34. Então muitas vezes parece que o mercado quer pagar mais caro na ação, o mercado se anima quando ela está no topo, nas suas máximas, e quando a empresa começa a reportar um lucro recorde, o mercado não se anima tanto. E aqui eu quero chamar um detalhe de atenção, porque quem olha esse lucro recorde acredita que seria um lucro recorrente da CEMIG, porém o lucro recorrente da CEMIG gira em torno de 4,5 bilhões, então teoricamente essa linha do lucro era para estar bem próxima aqui da cotação. Então hoje a gente tem que ter uma cautela muito grande com essa simetria positiva que a gente olha no site do Investidor 10, para a gente não ser de certa forma enganado. Mas me conta aqui, pessoal, o que vocês acham dessa empresa? É realmente uma empresaça do setor elétrico? Eu gosto e acredito muito, e na minha opinião hoje ela estaria no top 2 das melhores empresas de energia da bolsa. Vocês têm ela em carteira? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.